No último dia 9, o atual presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que vai preparar uma invasão de sapos na Avenida Paulista, sendo o motivo desta vez os altos juros brasileiros cobrados pelos bancos. Para mais detalhes do motivo da invasão de sapos, vamos à reportagem da Isto é Dinheiro. Na reportagem da Isto é Dinheiro, Scaff reclama que apesar dos juros Selic caírem de 14% para 6%, os juros cobrados pelos bancos permanecem os mais altos do mundo. Abro aspas. Acontece que os juros cobrados do consumidor e das empresas continuam sendo os maiores do mundo. O que os bancos cobram é um convite para ninguém consumir nem investir. Segundo a reportagem da Isto é Dinheiro, a Fiesp culpa a concentração bancária no Brasil, no qual apenas 4 bancos concentram 79% do crédito, como motivo dos juros altos. Novamente abro aspas para a fala do Paulo Scaff. Não somos contra o lucro dos bancos, mas o oligopólio não dá. Por conta disso, a Fiesp, no próximo dia 13, vai dar início a uma campanha que se chamará Diga Não aos Juros Mais Altos do Mundo, com a hashtag Chega de Engolir Sapos. Por outro lado, procurada pela reportagem da Isto é, a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, disse que a concentração bancária não é a causa dos juros altos. Abro aspas. A Febraban não endossa as análises que apontam na concentração bancária a causa das altas taxas de juros praticadas no país. O Brasil está sujeito a altos custos na intermediação financeira que escapam do controle das instituições financeiras e contribuem para elevar o spread bancário. A concentração é algo comum no setor bancário do mundo todo. Essa não é uma característica unicamente brasileira e está ligada ao fato de que o setor é intensivo em capital e exige investimentos em montante elevado. Com relação a esses custos na intermediação financeira, a Febraban cita a inadimplência, os depósitos compulsórios, a carga tributária e gastos operacionais com segurança pessoal como exemplos. Questionada pela reportagem sobre se o lucro dos bancos não são demasiado altos, a Febraban respondeu: as taxas de juros altas não implicam, necessariamente, em maior rentabilidade do setor bancário. Além disso, spread bancário e lucro dos bancos não são sinônimos. Ainda segundo a reportagem, para demonstrar que os lucros bancários no Brasil não são excessivos, a Febraban contratou uma consultoria para reunir dados da rentabilidade dos 5 principais bancos de vários países. Sendo que, segundo os dados da consultoria, a rentabilidade dos bancos brasileiros seria da ordem de 16,2%, superior à da Colômbia, com 14,8%, porém inferior ao do Chile, com 17,8%. A reportagem da Isto é Dinheiro continua o debate entre a Fiesp e os bancos, trazendo à tona a questão de inadimplência, que segundo os bancos é uma das causas dos juros altos. Porém, segundo a Fiesp, é justamente o contrário. Os juros altos é que são a causa da alta inadimplência. Ou seja, é a velha história de saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Enfim, quem será que tem razão? Os bancos ou a Fiesp? Lembrando que há menos de 7 anos a Fiesp e o Paulo Scaff também lançaram um controverso manifesto, na verdade um estudo, contra os juros altos, sendo naquela época contra os juros Selic. Naquela ocasião, a então presidente Dilma resolveu comprar a ideia e baixou os juros na caneta. O resto faz hoje parte da história. Será que dessa vez eles estão certos e o problema dos juros altos é de concentração bancária? Ou será que o buraco é mais embaixo? Isso é o que veremos com o passar do tempo. Obrigado pela atenção e até uma próxima. A Fiesp voltou a criticar a taxa de juros no Brasil e apresentou um estudo para dizer que não há motivos para a Selic alta. Muitos economistas discordam. O lançamento foi feito com uma festa sem motivos para comemoração. Pelos cálculos do Jurômetro, a ferramenta criada pela Fiesp para mostrar quanto o governo já pagou em juros esse ano, a conta já passou de 216 bilhões de reais. A Fiesp preparou um estudo para defender uma constante reivindicação, a queda dos juros. Um dos argumentos é que outros países com dívidas públicas parecidas com a brasileira em percentual do PIB, como Espanha, Alemanha e Índia, têm taxas de juros bem menores, menos do que a metade da brasileira, que está em 11,5%. A Fiesp defende também que o Brasil, um dos poucos países com superávit fiscal primário e com avaliação de risco em queda, não precisaria pagar taxas tão altas. Não existe razão para que a taxa de juros no Brasil seja tão alta. O ponto de partida do estudo não deixa margem
margem para contestação. Numa comparação internacional, a taxa básica de juros do Brasil é alta. Mas o objetivo do trabalho, que é defender o corte imediato, e principalmente a argumentação feita pela Fiesp de que as condições para isso já existem, sofreram críticas. O economista Alexandre Schwartzman acusa a Fiesp de juntar dados sem relação para defender o corte. Para ele, a taxa é alta sim, mas ainda necessária. Se o juro fosse exageradamente elevado, o que nós veríamos? Qual que seria a tradução? Seria uma taxa de inflação persistentemente abaixo da meta. Não é o que a gente observa, pelo contrário. A gente vê inflação com uma probabilidade maior de estar acima do que abaixo da meta no Brasil. A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Essa briga é boa de ser desempatada, Sardenberg. Os economistas fazem uma crítica severa aos empresários. Em outras palavras, eles estão dizendo que os empresários não estão sabendo olhar o quadro geral da economia brasileira. E que se fosse para baixar juro por decreto, alguém já tinha baixado há muito tempo. Ninguém gosta de juro. Pois é, e aí nós tivemos dois governos de linhas políticas bem diferentes e se fosse fácil baixar os juros, um dos dois teria já conseguido fazer isso. Mas o fato principal, o fato mais importante é que a política econômica brasileira, o famoso tripé, que é superávit primário, redução de endividamento, regime de metas de inflação e câmbio flutuante, esse tripé, superávit, regime de metas e câmbio flutuante, está funcionando sim, senhor, e os juros estão caindo. Dá só uma olhada aqui nesse quadro que nós preparamos e que mostra a taxa real de juros, que é a taxa de juros menos a taxa do Banco Central menos a inflação. Esse número aqui, ó, que está 7 é até junho. Na verdade, a taxa já está aqui embaixo, assim, ó, na faixa de 4, 5%. Dá só uma olhada aqui. A tendência é claramente para baixo. Só para compreensão, ali começou quando? Janeiro de... Nós estamos aqui considerando janeiro de 2002, você estava com taxa real de juros de 25%. Está em 5, 6, quer dizer, está funcionando. O problema brasileiro, na verdade, é que embatucou aqui, ó. A taxa de juros não cai abaixo de 5% real. Quando ela bate nos 5%, volta a inflação. E nós ficamos nessa situação aqui, ó, que você verifica neste quadro aqui, olha só. Taxa de juros e inflação comparando coisas que dá, países que dá para comparar, que é Brasil e América Latina. A nossa taxa de juros é bem maior que a dos outros. E olha a inflação. A nossa inflação é bem maior que a dos outros. Ou seja, tem um problema aqui. Mesmo com a taxa de juros mais alta, a gente tem uma inflação mais alta. Aliás, é esse ponto que a Fiesp não pegou. Quer dizer, a taxa de juros está alta, tá. Mas a inflação está alta também. É, então, o que os economistas da nossa reportagem até falaram, né? Exatamente. Porque se isso aqui fosse um exagero, essa inflação aqui tinha que ter caído. E não caiu. E a dívida é uma preocupação ou não, Sardenberg? Pois é, outra explicação que se dá é que a dívida brasileira caiu a níveis compatíveis com outros países que têm juros menores, né? O que é verdade, mas você não pode comparar, vamos dizer aqui, você não pode comparar Brasil com a Alemanha. Não pode comparar o Brasil, por quê? A Alemanha tem um histórico de estabilidade, de austeridade, de controle das contas públicas, que o Brasil não tem. Quer dizer, o Brasil e diversos outros países emergentes. Você tem que comparar país emergente com país emergente. E quando você compara o Brasil com outros países emergentes, a nossa dívida é sim maior do que a dos outros. E além disso, a dívida brasileira é curta, quer dizer, ela tem em um ano, 35% dela vence em um ano. Quer dizer, o governo tem que rolar 35% da dívida em um ano. O que força o juro para cima. Exatamente, porque tem que estar rolando toda... E além disso, quase metade da dívida tem um prazo de 5 anos. O que significa que em 4 anos o governo tem que trocar quase toda a sua dívida. E isso o juro eleva. Quer dizer, na verdade... e o investidor brasileiro exige liquidez imediata, quer dizer, ele não quer ficar com o papel 10 anos, ele quer liquidez imediata. E tudo isso faz com que os juros subam. E, além disso, o superávit primário não é uma garantia, depende do governo, né? O governo fez um superávit primário esse ano, mas para o ano que vem já está anunciando um monte de aumento de gastos. Obrigada, Sardenberg. Boa noite para você.